é rico e como que se dá a geração de riqueza numa sociedade? Para começar a entender esses processos, nós temos que definir a palavra riqueza. O que é ser rico? Bom, lembrem que existe uma falácia social de achar que quem é rico é quem tem mais dinheiro, é quem acumulou mais produtos de alta negociabilidade. Porque lembrem, uma moeda é apenas um produto de alta negociabilidade em nossa sociedade. Mas a moeda em si não quer dizer nada. A gente já viu que o valor último das coisas nunca são materiais. Então o valor último das coisas, elas não estão no dinheiro. O valor último das coisas não estão no meio material. Bom, então, se o valor último das coisas que a gente já viu que é sempre psíquico, é sempre algo que está contido na sua verdade de primeira pessoa, é sempre algo que está contido na sua própria consciência como uma satisfação de realizar algo, ou a satisfação de sentir algo, ou né, que seria o próprio sentimento último, psíquico, que a gente tem. Mas se então a riqueza não está no dinheiro e a riqueza não está no fato de atingir os fins últimos, porque depois que a gente atinge os fins últimos, aquele fim último é sempre inútil, que a gente já viu também nos vídeos passados. Então se o fim último depois de atingido ele é inútil para qualquer outra coisa, o que é riqueza? Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte: a riqueza é a capacidade que o indivíduo tem de realizar os seus fins últimos. Tá? Porque a riqueza em si ela não pode nem ser o meio e nem ser o fim último depois de já realizado. A riqueza é simplesmente a capacidade que você tem de realizar a finalidades últimas sua. Então, quanto maior a sua capacidade de realizar suas finalidades últimas, mais rico você é. E quanto menor a sua capacidade de realizar as suas capacidades últimas, mais pobre você é. Então percebam que não faz muito sentido as pessoas no dia a dia taxarem algumas pessoas como rica ou algumas pessoas como pobre. Quando elas fazem isso, elas estão simplesmente taxando em função do dinheiro ali. Mas perceba que pode existir muitas pessoas que não possuem tanto dinheiro assim, mas que são muito mais ricas do que pessoas de que possuem dinheiro, mas não conseguem satisfazer suas finalidades últimas. Nunca. Tá? Então elas têm muito pouco das finalidades últimas delas satisfeito em relação ao outro. Mas é claro, o dinheiro ele facilita enormemente você realizar diversas satisfações últimas. Certo? Então quando você tem o dinheiro, você pode utilizar vários meios, você tem capacidade de sempre comer comida boa, você tem capacidade de sempre reger a situação de uma forma melhor, mais fácil. Então o dinheiro sim, ele está ligado. Ele te dá uma capacidade a mais. Então, uma pessoa com dinheiro, com certeza, ela vai ter mais facilidades. Então, em si, o dinheiro, ele traz sim uma riqueza. Então, ele tem uma riqueza embutida nele ali. Mas percebam que a riqueza não é o dinheiro em si. Tá? A riqueza é a capacidade de você realizar suas finalidades últimas. Então, por exemplo, a gente tem lá o exemplo do Buda. Buda era a pessoa mais rica que existia na época dele. Tá? Por quê? Porque ele não precisava nem de entrar nesse sistema de cooperação social para atingir as finalidades últimas dele. Buda, no caso, né, seria uma pessoa que consegue atingir o máximo das suas satisfações últimas, independentes do meio material em que ele se encontra. E veja como isso é poderoso, tá? Então, a riqueza de uma pessoa, ela apesar de estar conectada com o valor bancário dela, mas ela não tem nada a ver com o valor bancário dela. Como o Buda, por exemplo. Pode ter vários Budas por aí que conseguem realizar várias satisfações, né, várias finalidades últimas dele, muito mais do que qualquer outra pessoa e mesmo assim sem dinheiro nenhum. Certo? Então lembrem disso. E lembrem que o dinheiro é só um meio de troca, gente. Mais nada. Tá? Então percebam isso nesse conjunto social. E agora então, sabendo o que é riqueza, sabendo taxar o que é rico e o que não é rico, a gente então pode agora definir como que surge a riqueza social. Como que a gente saiu da selva num estado onde a gente não conseguia ter vários acessos a finalidades últimas nossas, né? O número de finalidades últimas que a gente atingia no meio da selva era muito baixo. Tá? E agora com toda a nossa sociedade, o número de finalidades últimas que a gente consegue atingir é completamente alto. Tá? É claro que a gente nunca consegue atingir o máximo disso. Por quê?
Se a gente fosse capaz de realmente atingir todas as nossas finalidades últimas, a gente pararia de agir. Certo? Então a ação humana em si, que a gente já explicou nos vídeos passados, ela necessita de indivíduos que não consigam nunca atingir o máximo de todas as suas finalidades últimas. Certo? Porque, ó, isso tá ligado também com a escassez, tá? Tá ligado com a escassez do próprio mundo físico. Por exemplo, se eu tivesse todo o tempo do mundo, se eu tivesse toda a energia do mundo, se eu tivesse toda a capacidade de agir em todos os locais ao mesmo tempo e poderia fazer ações globalizadas todo, mexendo no universo inteiro ao mesmo tempo, eu atingiria todas as minhas satisfações em apenas um piscar de olhos. Tá? Então eu teria a capacidade de atingir todas as minhas satisfações últimas num piscar de olhos. Tá? E aí no caso eu seria Deus, né? No caso se eu fosse Deus. Não. Então, se eu realmente tivesse Deus no sentido de onipotência, tá? Onipotência e onipresença, eu não agiria mais. Porque em um instante eu já atingiria tudo que eu queria atingir. E aí eu nunca mais agiria porque eu ficaria nesse estado pleno de sei lá, de gozo, não sei, né? A gente ficaria num estado pleno de não precisar mais agir porque eu já atingi tudo que eu queria atingir. Tá certo? Então, como como nós somos seres limitados, óbvio, né, e o mundo físico ele limita a gente, e, né, isso já faz a própria escassez então do nosso universo, ele já pressupõe indivíduos que não atingiram todas as finalidades úteis. Então, a constante ação humana significa que a gente está em constante, não seria a palavra, não seria insatisfação, tá? Mas seria no caso a incapacidade de realizar todas as finalidades últimas que você tem. Isso é muito importante você perceber isso. Tá? Muito importante. Então, como todo mundo age a todo momento, isso significa que a gente não está atingindo todas as finalidades últimas. Mas, quanto mais rico uma pessoa, maior é o número de finalidades últimas que ele consegue resolver. Que ele consegue realizar na vida dele. Entenderam? Pronto. Então agora a gente vai descrever isso em função a nível social. Como que as nações então geram riquezas? Porque percebam, hoje em dia a gente vive numa sociedade que é infinitamente mais rica do que a sociedade que existia na Idade Média. Como que isso aconteceu? Porque lá na Idade Média, perceba, até mesmo o rei, tinha o rei que tinha uma sala completamente lotada de ouro. Vamos colocar assim, ele era mais rico que você hoje? Não, tá? Se você pensar puramente, né, vamos pensar puramente nos aspectos materiais. Puramente nos aspectos materiais, ele não era mais rico que você hoje. Por quê? Porque apesar dele ter um estoque de ouro na sala dele, ou em algum lugar dele lá, ele não conseguiria trocar aquele ouro por serviços que ele queria. Ele não conseguia trocar aquele ouro dele por um bolo que a gente tem hoje gostoso, tipo, né? Eu vou ali na panificadora ali, tem várias coisas ali, metade da panificadora, o rei que daquela época não tinha acesso a metade das coisas que eu tenho na panificadora aqui hoje. Tá? Os serviços de internet, por exemplo, de comunicação a longa escala, aquele rei não tinha. Então ele não tinha, tipo, praticamente tudo. O conhecimento daquela época era muito menor do que o conhecimento de hoje. Tá? Então, qualquer que seja o aspecto que eu quiser realizar, hoje vai ser muito mais fácil do que se eu tivesse na Idade Média. Então, mesmo um rei da Idade Média lá na antiga, ele era mais pobre do que eu. Ele era mais pobre do que eu, no sentido material, claro. No sentido material, no sentido de conseguir realizar coisas materiais, tá? Então a realização de coisas materiais hoje é infinitamente mais fácil. Antigamente, se ele quisesse comer uma fruta que não estava na região dele, ele não iria conseguir. Ou ele iria, tipo, ter que gastar um recurso enorme para buscar em outra região. E se não fosse época daquela fruta, ele não conseguiria pegar aquela fruta naquela hora. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vou ali a fruta tem o ano inteiro. Tem fruta que tem o ano inteiro, certo? E mesmo que for uma fruta rara, hoje eu tenho acesso. Tem acesso. E eu não tenho o estoque de ouro que o rei antes tinha. Certo? Então, mesmo com todo aquele estoque de ouro, o rei não era mais rico do que eu hoje. Pronto. Mas então, o que aconteceu na sociedade para dar tanta riqueza assim pra gente hoje em função das épocas antigas? Né? E isso é muito óbvio quando a gente olha pra nossa própria vida, né? Quando eu olho quando criança. Cara, o meu pai, ele falava que o sonho dele era ter uma bicicleta e ver televisão. Tipo... tipo assim, a capacidade de realizar as finalidades últimas dele eram completamente outras. Então ele vivia num outro mundo. Ele vivia num outro mundo.
Tem lá, né, os nossos avós falavam que às vezes o sonho de alguma avó sua, aí se você for pesquisar, era comer maçã, porque maçã era comida de rico, tá? Maçã, pouca gente tinha acesso a maçã antigamente, e sim, os nossos avós, tipo, às vezes foram comer maçã com 20 anos de idade, tá? Então percebam isso. Então isso é o que? Pobreza. Isso é pobreza, tá bom? Então como que gerou essa riqueza toda? Como que gerou? Bom, vamos estudar isso a fundo. Então primeiro, a gente já viu que o liberalismo, em si, aquele sistema liberalismo, ele permite um sistema de trocas entre todos. Então aquele liberalismo, ele é a base de todo um sistema de cooperação. E é esse sistema de cooperação onde, como todo mundo começa a cooperar um com o outro, então todas as atividades começam a ter um rendimento maior. Lembra? Porque isso é um aspecto natural do mundo físico. Um aspecto natural do mundo físico, como a gente já viu nos vídeos passados, é que quanto mais pessoas se juntam para fazer uma determinada ação, e quanto mais recursos você gasta para fazer uma mesma ação, aquela ação se torna muito mais produtiva. Tá? E todo o sistema de cooperação é justamente isso, é a sociedade inteira se unindo para fazer ações em convergências, tá? Ações congruentes que estão fazendo uma ação, tipo eu faço um pouquinho de ação aqui, o outro faz aqui, o outro faz aqui, o outro faz aqui, no final é como se um sistema inteiro estivesse funcionando fazendo uma coisa só, é como se a sociedade inteira estivesse trabalhando para fazer aquilo. Então a gente tem, por exemplo, vamos supor que a nossa finalidade última é manter a ordem social. Beleza, a finalidade última é manter a ordem social. Então, se todo mundo agir individualmente para manter a ordem social, então a ordem social vai ser mantida muito facilmente. Por quê? Porque daí você vai ter agora, vamos supor, a gente coloca várias pessoas se vestindo do posto de policial, por exemplo, várias pessoas se vestindo de posto de bombeiros, várias pessoas se vestindo de um posto de médico, várias pessoas se vestindo de um posto de agentes de trânsito, várias pessoas se vestindo do posto de tirar dúvidas das pessoas para elas entrarem em acordo, várias pessoas se vestindo de um direito, né, por exemplo, juízes para fazer o ordenamento de coordenação das suas. Então todo mundo junto, agindo para manter a ordem social, em cada um em seu nível hierárquico. A ação conjunta é manter uma ordem social, certo? Percebam quanto isso é lindo. Quando isso é lindo, então cada pessoa trabalhando, você acha que você está trabalhando individualmente, então você tem lá o policial. O policial acha que está individual naquilo ali, mas na verdade ele está carregando uma sociedade inteira junto com ele. Tá? E todo mundo fazendo junto. Então não é só o policial que está ali, é o juiz decidindo as coisas lá, é o prefeito tentando melhorar a ordem social, é os senadores fazendo isso, são o professor dando educação para as crianças, não sei quem. Então, tipo, todo mundo fazendo a sua parte. Todo mundo e fazendo uma parte específica. E lembra que a divisão do trabalho também gera riqueza? Porque a divisão do trabalho aumenta a produtividade disso tudo. Porque daí o policial ele fica especialista em manter a ordem naquele setor dele. O juiz se torna especialista em manter a ordem naquele setor dele. O professor se torna especialista em educar aquilo para manter a ordem, para passar a educação que vai manter a ordem para as crianças. E assim vai. Então cada um se especializando naquilo, toda aquela ação conjunta social, ela fica muito poderosa. Muito poderosa. E aí a ação fica efetiva. Então, se estivesse todo mundo desordenado na lei da selva, ninguém ia agir conjuntamente. Então, não agir. Mesmo que na nossa sociedade, às vezes, as pessoas não se sintam agindo de forma conjunta, o capitalismo, esse sistema liberal, ele, na verdade, ele força essa união. Ele faz, você querendo ou não, você está participando dessa união, certo? Então, a sociedade é isso. E isso vai fazer com que a riqueza de todo mundo aumente. Porque daí, como os aspectos mais comuns de todo mundo, as ações que todo mundo, que a maioria quer fazer, é aquilo que será feito. Tá? Então, a maioria vai atingir essas finalidades últimas de forma muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Certo? E isso é o poder. E essa é um poder de ordem social. E juntamente com essa ordem, a gente vai ter economia junto nisso. Porque daí a economia é o seguinte: sempre que surgir um novo empreendedor, esse empreendedor vai aumentar a riqueza de todo mundo. E isso é um efeito cascata. Isso em efeito cascata vai
melhorar o serviço e o produto de todo mundo. Quer ver? Vamos explicar isso. Por exemplo, para qualquer indivíduo entrar nesse sistema de cooperação, ele só pode entrar se ele for útil para as outras pessoas. Então, uma pessoa que quer ser ajudada por esse sistema de cooperação, ele é obrigado a entrar nesse sistema de cooperação. Então, para qualquer empresário, né? Empresário é qualquer pessoa que comece a participar da sociedade, ele já é um empresário. Mesmo que ele seja um trabalhador. O trabalhador, na verdade, ele é um empresário, porque ele é um empresário do própria energia, do próprio serviço, do próprio corpo, tá? Então todo mundo é empresário do seu próprio tempo e dos seus próprios recursos. Então até mesmo o trabalhador. Então todo mundo é empresário. Bom, então eu decido ou não se eu vou querer entrar nessa sociedade. Mas para eu entrar, eu já sou obrigado a fornecer alguma coisa, ou algum produto, ou algum serviço para essa sociedade que ela queira. Porque se ninguém querer o meu produto e o meu serviço, eles não vão fazer troca comigo. E se ninguém fizer troca comigo, eu vou me porque daí eu vou viver por sozinho. E a gente já viu que sozinho eu não consigo fazer nada. Então eu dependo da sociedade. Por quê? Porque eu só vou conseguir realizar os meus fins últimos de forma efetiva se eu entrar na sociedade. Tá? Então todo esse sistema obriga a pessoa a ser útil para outras pessoas. Certo? Porque lembra, a gente tudo é a base de troca, tudo. Então até lá quando você fala lá, o trabalhador em função de dono de uma empresa. O trabalhador, ele está vendendo o serviço dele, tá vendo? Então ele está trocando, não é vendendo, é trocando. Ele está trocando o serviço dele por dinheiro, certo? Então é só uma troca. Beleza, então ele está trocando. Olha, fala assim, ó, eu vou trabalhar para você e você me dá isso no final do mês, beleza. Bom, então isso é uma troca. Então tudo é troca, certo? Tudo é troca. Então, percebam que esse sistema ele já obriga, ele fala assim, ó, você quer ser ajudado? Então ajuda. E quanto mais ajuda você der, mais você vai ser ajudado. Certo? Então as bases desse sistema é lindo. É lindo, é completamente meritocrático. Certo? Não tem como você fazer troca se o outro não quer fazer troca. É claro que a gente vai ter aí uma parte política em cima, que a gente vai analisar mais pra frente, que vai distorcer, né, toda essa utopia. Mas enfim, a gente tá falando aqui da coisa utópica, que é linda. Tá? E não tem outro esquema, é só isso, não existe outro esquema nesse mundo melhor do que isso, mas a gente vai vendo isso pros vídeos mais pra frente. Bom, então perceba o tanto que isso é bonito. E qualquer que seja esse empresário que entra na sociedade, ele vai tornar a sociedade como um todo mais rica, ao mesmo tempo que ele próprio fica mais rico. Lembrem, por quê? Porque ele já é uma pessoa a mais agindo conjuntamente com a sociedade. Então a efetividade de todos os serviços sociais vão aumentar. Ele vai estar dando uma possibilidade a mais para aquela sociedade. Por exemplo, se não tiver ninguém que fabrique goiaba, se esse cara fabricar goiaba, ele já está dando a opção que as pessoas não tinham. Então ele já está dando uma opção a mais para as pessoas, deixando as pessoas mais ricas. Tá? Porque agora as pessoas têm capacidade de realizar algumas funções que não tinha sem aquele empresário. Certo? Bom, e além disso, claro, que o empresário vai ficar mais rico, todo mundo tem. Até porque a gente já viu que essa obrigação da gente fazer parte da sociedade é justamente porque, cara, se você estiver sozinho nesse mundo, você vai se grandão. Então, tipo, seja a sociedade que seja, é melhor você se aliar a ela. Porque aí você vai conseguir realizar mais coisas últimas suas do que não. Mas enfim, num sistema utópico desse, claro, as pessoas deveriam ter toda a liberdade de escolher se ela quer ou não fazer parte da sociedade. Certo? Beleza. É claro que a gente está sempre analisando aqui a nível utópico, tá? A política que vai distorcer isso a gente vai analisar depois. Beleza? Não se esqueçam disso. A gente está analisando a parte utópica do livre mercado. E que é lindo. Né? Mesmo as pessoas aí que muitas vezes as críticas que se tem desse livre mercado não são por causa do livre mercado, são por causa da política que estão em cima dele. Mas a gente vai lá. Por quê? Porque daí é o seguinte, os empresários agora, eles vão querer se aliar aos poderes políticos. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando os empresários começam a ligar aos poderes políticos. Porque daí eles vão começar a não deixar essa coisa ficar de livre... ser livre. Então, por exemplo, você vai querer prender o seu funcionário ao máximo possível. Então, tipo, você não vai dar a liberdade do seu funcionário não querer trabalhar para você. Tá? E assim vai. Mas enfim, isso aí é um aspecto político que é bem mais complexo que a gente vai ver mais pra frente. Mas entendam que a cada empresário que aumenta nessa sociedade, toda a sociedade fica mais rica.
E isso é um efeito cascata, na verdade. Isso é um efeito cascata que sempre vai aumentar, sempre, tá? Por exemplo, imagine que a gente vive numa cidade, numa sociedade, e eu sou um produtor de milho. E aí, para eu carregar milho, né, da minha cidade e vender o milho na outra cidade, eu precisaria de pagar muitas pessoas para fazer esse transporte, muitos camelos, e mesmo assim, boa parte da minha safra iria se perder no meio do caminho. Tá? Mas de qualquer forma, era a única forma que eu tenho para fazer isso, então eu vou fazer desse jeito. E aí, claro, a oferta e demanda, ó, tipo, como eu tô perdendo muito no meio do caminho, é como se eu diminuísse a oferta, tá? Então, a estabilização do preço econômico sempre se dá pela oferta e demanda, então ela se estabilizaria num preço elevado, vamos dizer assim. Pronto. Aí vamos supor que agora entra um empresário novo naquela minha sociedade. Aquele empresário novo agora, ele é construtor de trens, de linhas de trens que vai de uma cidade para outra. Pronto, aí vamos dizer que o prefeito lá da minha cidade concordou em construir um trem. Aí ele foi e fez o trem de um lado para o outro. Pronto, o simples fato de ter feito isso, o simples fato do prefeito ter aceitado aquele novo empresário fazer esse serviço, ele vai fazer toda aquela cidade se desenvolver muito mais do que estava antes, simplesmente pelo erro. Como? Por exemplo, agora o preço do meu milho vai diminuir. Por quê? Porque como eu não preciso mais contratar muitas pessoas para levar nas costas o meu milho ou no camelo, eu vou contratar esse trem para levar os meus milhos. Então o milho vai chegar lá, vai ter uma perda bem menor. Tendo uma perda bem menor, a oferta do meu milho vai subir, o preço do meu milho vai... o preço do meu milho vai cair por causa que a oferta aumentou, a oferta aumenta, vamos supor, né, que a demanda continue constante, e aí então a oferta aumentou, o preço do milho vai cair. Além disso, o meu lucro vai aumentar. Olha só, o preço do milho caiu e o meu lucro aumenta. Por que o meu lucro aumenta? Eu não tenho mais os gastos que eu tinha antes com transporte, tá, de pessoas, o dinheiro do transporte que eu vou gastar é muito menor agora com o trem, e além disso a oferta aumentou. Olha só, diminuiu o preço do milho e o meu lucro aumentou. O meu lucro aumentando, eu vou conseguir poupar mais. Conseguindo poupar mais, ou eu vou gastar mais na sociedade, eu vou comprar mais serviços, e aí comprando mais serviços eu vou aumentar a demanda da sociedade. Tá? A demanda da sociedade vai aumentar também por todos os outros produtos em função do que o meu milho baixou. Então, como o meu milho baixou, as pessoas que compram milho, agora elas vão economizar. E aquele dinheirinho que ela economizou, ela vai poder gastar com outra coisa agora. Então aquele dinheirinho da pessoa que economizou, ela vai gastar com outra coisa. Então ela vai fomentar toda a rede econômica local. Então olha só, apenas a presença de um único empresário a mais vai fazer toda a economia local se desenvolver muito mais. E vamos ver como. Olha só, então tá, vamos ver. Então esse preçozinho a menos que todo mundo já está aumentando mais, então você vai aumentar a demanda de todos os produtos. Certo? Aumentando a demanda de todos os produtos, você vai fomentar mais ainda a criação de novos empresários, por exemplo, tá bom? Mas enfim, os que existem, eles vão começar a ganhar mais, a ter mais lucro. Então, todos os empresários dali vão começar a ter mais lucro. Por quê? Porque a demanda de todo mundo deu uma aumentada. Simplesmente por essa economiazinha pequenininha. Tá? Que teve ali na minha produção. E olha que eu estou falando só da produção de milho, hein? Mas isso valeria para tudo. Mas enfim, vamos analisar etapa por etapa. Tá? Etapa por etapa. Então, todo mundo começa a gastar mais, então todos os empresários vão ter uma margem de lucro maior agora. Vamos dizer assim, certo? Bom, essa margem de lucro a mais de todos os empresários vai refletir ainda mais, porque os próprios empresários vão utilizar os serviços, vão querer mais serviços agora, eles vão aumentar a demanda deles por serviço. Por quê? Porque eles vão ter que ampliar os serviços dele. A demanda aumentou, então eles têm que ampliar a oferta também, eles conseguem ampliar a oferta. Então eles vão atrás de mais trabalhadores, eles vão atrás de mais recursos. Pronto. E aqueles que não forem atrás de mais recursos, de mais trabalhadores, eles vão, por exemplo, economizar mais. O fato da pessoa economizar mais, ela permite que esse mesmo empresário, ele amplie no futuro. No futuro ele vai economizar. Quando ele economizou bastante, ele vai ampliar no futuro, tipo, toda uma troca dos bens de produção dele. Tá? Então, quando ele faz um investimento daquele bolo num bem de produção, ele faz aquele bem de produção se tornar muito mais eficaz. Entendeu? Então, por exemplo, ele troca a maquinaria dele, ou ele melhora a minha produção, agora eu compro um sistema de irrigação melhor para a minha produção, por exemplo. Então, aquele lucro a mais que eu tive, eu invisto num sistema de irrigação melhor. Quando eu invisto num sistema de irrigação melhor, eu vou ter muito mais milho agora.
ter muito mais milho, ou eu comprei novas terras, eu vou produzir mais milho, entendeu? Então a minha produção vai ser muito maior agora e vai ser muito mais eficiente. Eficiente quer dizer que eu vou gastar menos para produzir mais. E olha só, eu gastando mesmo para produzir mais, eu aumentei mais ainda a oferta. Aumentando mais ainda a oferta, isso vai rodear sempre, tá? Então rodeando sempre, o preço de todos os produtos vão cair. Certo? O preço de tudo vai cair, se isso se eu manter a moeda constante, tá? A quantidade de moeda constante. Então, todos os produtos e serviços ocorreriam deflação ao longo do tempo. Isso considerando, né, que a demanda seria constante de todo mundo, tá? Então ocorreria uma deflação sempre. Agora você vai falar assim, nossa, Guilherme, que utopia, né? Não, não é utopia, tá? Sabe por que não ocorre deflação hoje? Não ocorre deflação por causa que existe uma fabricação de dinheiro. E eu vou chegar a isso mais pra frente, tá? Hoje não ocorre deflação por causa da fabricação de dinheiro que faz a todo esse processo que a gente chama de inflação. Então a inflação ocorre por causa do governo. O governo é que está imprimindo dinheiro do nada lá na casa do Banco Central e é por isso que tem inflação todo ano, entendeu? Então perceba, só que a gente vai chegar a isso mais para frente. Perceba que quando ocorre essa deflação em todos os produtos e, né, a gente vai aumentar agora a demanda por produtos, perceba que a demanda aumentou em função do aumento de nossas finalidades últimas. Ou seja, antes eu conseguia atingir só um determinado número de finalidades últimas. Agora, como eu estou economizando, o preço do milho baixou, o preço de a coisa baixou, aquele dinheiro que sobrar, eu vou utilizar aquele dinheiro que sobra para realizar outras finalidades últimas. Então, o número de finalidades últimas que a gente consegue agora satisfazer, né, aumenta em função da sociedade anterior. Então, a simples entrada desse novo empreendedor no meio fez eu conseguir aumentar o número de finalidades últimas que eu consigo realizar. Tá? Então é por isso que os preços vão baixando e a minha demanda vai aumentando. Então a minha própria demanda aumentou e a demanda de todo mundo aumentou. Porque sobrou dinheiro, ele economizou dinheiro nos serviços. Certo? Então isso já propicia isso. Então perceba que e toda essa dinâmica, quanto mais os preços vão baixando, mais a demanda vai aumentando, maior é o número de satisfação que a gente vai tendo. Só que, como a gente já viu, a gente nunca vai atingir um máximo de finalidades últimas. A gente sempre vai ter mais finalidades últimas para alcançar. E é por isso que algumas pessoas podem dar um contraponto, né, a esse liberalismo puro. Né, de falar que, tipo assim, cara, a gente nunca vai atingir todas as nossas finalidades últimas. Sempre vai aumentar mais. Então, se a gente pegar lá o pessoal no meio da Idade Média, eles conseguiam se realizar apenas um pouquinho das finalidades últimas deles. Hoje a gente realiza um monte. E se a gente der mais espaço para isso, a gente vai realizar mais e pode se perder nisso. Né? E tem muitas linhas espiritualistas que falam isso. Olha, não se percam em ficar realizando tudo que você quer somente por causa da facilidade do meio. Né? Tente ir naquelas finalidades últimas que estão mais no seu centro, né, da consciência. Que daí você nem necessitaria tanto ter essas outras coisas materiais, onde você pode cair num consumismo. Né? Mas enfim, isso é uma outra coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas entendam toda essa dinâmica que a gente está tentando mostrar sobre a geração da riqueza. E uma coisa importante de perceber nesse sistema é que todos os empresários, eles estão... o investimento deles vai ser em função da própria vontade das pessoas. Tá? Porque se ele fizer um produto que as pessoas não querem trocar, ele simplesmente vai gastar dinheiro à toa. Tá? Ele vai investir à toa e vai perder o investimento. Então os empresários, eles são meio que escravos da vontade do povo. Tá? Isso é muito importante você perceber. Então, todo empresário vai investir em algo que o povo quer. Porque se o povo não quer, fudeu, ele não vai conseguir trocar. Então os empresários têm que estar a todo momento vendo o que os povo quer. E perceba que ver o que o povo quer não é falar com o povo. Porque, tipo assim, as pessoas falam que querem uma coisa, mas na verdade elas compram outra. Tá? E todo empresário sabe disso. Todo empresário sabe disso. Meu amigo, se você colocar sua produção em função do que as pessoas falam, você vai falir. Você vai ter déficit no final. Porque as pessoas não compram o que falam. Tá? Todo mundo fala que quer a paz mundial, todo mundo fala que quer a Amazônia livre, todo mundo fala isso. Mas na hora de comprar, eles sempre compram mais barato. Não importa qual é a fabricação.
certo? Não importa se veio a partir de, né? Eu falo assim, ó, se todo mundo fala, eu sou a favor do animal, tadinho, não faz isso com o animal, não, mas você vai comprar carne de quem? Você vai comprar carne mais barata sempre, então a carne mais barata vai ter que ser ela ali, ó, naquele processamento maluco, louco, né? Naquela coisa que você não pode ficar agindo com humanidade em nada, porque se você ficar agindo com humanidade, sua coisa no final vai ser mais cara, tá? E as pessoas querem isso? Não, as pessoas querem mais barato sempre. Tá? Então cuidado com isso, é as pessoas que estão pegando o que elas querem, tá? E todo empresário sabe disso. Todo empresário sabe disso. Ele sabe, o meu filho não confia no que as pessoas falam, confia no que as pessoas compram. Tá? Então ele tem que dar um produto que a pessoa vai comprar, ele não tem que dar um produto que a pessoa goste. Porque no fundo a pessoa vai querer o que ela quer, né? Então a escolha. E aí isso entra naquele mistério do livre-arbítrio. Eu sei que muita gente vai analisar isso de forma contrária, mas ele vai estar caindo numa falácia. Quando você falar, por exemplo, que os empresários eles fazem a cabeça da pessoa, né? Tipo, ele vai investir em marketing. Ele investe em marketing para fazer a pessoa comprar o produto dele. É óbvio que existe uma parte disso. Mas lembrem que a gente não pode jogar fora o livre-arbítrio. Tá? Se você realmente acha que a natureza do ser humano ele é completamente moldável pelo marketing do empresário, você está completamente enganado, tá? Enfim, mas a gente vai entrar nessa discussão na área política que a gente entra em marketing. Mas e lembra que a gente aqui está analisando em função do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Então, por mais bom que seja seu marketing, você nunca vai fazer uma dona de casa comprar um serviço que não presta, um produto que não presta, tá? Porque você pode fazer ela enganar uma vez, você pode fazer ela comprar uma vez seu produto, pode, tá? Mas 2 vezes ela não compra não, meu amigo, porque aí existe um negócio aí que se chama livre-arbítrio, tá bom? Bom, mas então vamos lá, que isso é uma discussão bem mais pesada que a gente vai deixar pro futuro. Mas, defendendo o livre-arbítrio aqui, então todo empresário é escravo do que a população quer. Certo? Você tem que dar um jeito de fazer o que a população quer. Então a população é que está decidindo o que é produto, o que não é, o que é que os produtores vão investir, aonde os produtores vão investir e aonde não vão investir. É claro que vão ter empresários que vão investir numa coisa que eles acham que a população quer e a população não quer. O que acontece com eles? Falem. Simplesmente isso. Então quem são os empresários que não falem? Os empresários que vão fazer muita troca no futuro e aí por isso vão ficar ricos e por isso são empresários de sucesso. São aqueles que a população quer comprar o produto deles. Pronto. Então, seja qual for você, o seu ramo de empreendedorismo, tá? Faça alguma coisa que todo mundo vai comprar e pronto. Então, a população é que está escolhendo quem é o vencedor e quem não é. Ou quem é o bem-sucedido e quem não é. Certo? É a população que escolhe quem são os empresários bem-sucedidos. Ponto. Isso é um fato. Não adianta se chorar. E para finalizar toda essa engrenagem linda que a gente viu, quanto mais dá a volta, quanto mais todo esse processo dá a volta, mais rico todo mundo fica. A gente já viu isso. E é por isso que antigamente a gente estava na selva e hoje a gente está num mundo muito mais desenvolvido do que antes. E perceba que o fator intelectual também entra aí no meio, claro, o fator científico de entender os processos de causa e efeito da natureza, entender a própria natureza. E quanto mais a gente entende a própria natureza, mais eficaz a gente se torna na nossa produção. Porque você vai saber o que realmente faz uma coisa produzir mais e o que não faz. E você vai ver os efeitos colaterais e tudo. Então, agindo tudo em função disso, a gente consegue aumentar mais ainda a nossa riqueza. Bom, mas existe um fator aí no meio, só para finalizar, que é essencial para aumentar ainda mais essas engrenagens. E esse fator se chama bancos. Tá? Os bancos, eles são aqueles... Banco que eu estou falando aqui, se perceba, eu não estou falando de banco central. Eu estou falando de um banco onde qualquer pessoa da sociedade pode virar banqueiro, tá bom? Isso é numa sociedade utópica que a gente viu, né, no liberalismo utópico, aonde qualquer pessoa que quiser ser banqueira, ela pode ser banqueira, certo? Então, pronto, é isso. A nossa sociedade hoje já não é assim, existe um retardadice aí de um banco central, mas a gente vai ver isso mais pra frente em política. Porque isso, banco central é político e não liberalismo, tá bom? Bom, vamos lá. O banco é essencial nesse sistema como um todo. Por quê? Porque o banco é justamente aquele local onde as próprias pessoas que estão fazendo o acúmulo de capital, e a gente já viu que esse acúmulo de capital é importantíssimo, porque ele vai ser reinvestido em alguma hora, e quando ele for reinvestido, ele vai aumentar a riqueza de todos, ele vai aumentar a produtividade, né, a efetividade da produção daquilo, então isso vai aumentar a riqueza de todo mundo, e vai aumentar ainda mais toda essa roda de aumento de riquezas. Bom... E o banco ele vai pegar todos esses capital investido, então que está sendo guardado pelas pessoas, pelos empresários, lembra? Todas as pessoas são empresários. Então ele está sendo guardado por todos os empresários. E aí o banco vai fazer o seguinte, olha, coloquem tudo aqui,
que eu vou te dar que ao invés de guardar debaixo do seu colchão, eu vou pegar esse seu dinheiro e quando eu tiver um estoque aqui de dinheiro muito grande, eu vou começar a fazer empréstimos. E aí eu ganho um lucro em função disso e uma parte desse lucro eu te pago. Por exemplo, eu te pago lá, né, pela inflação. Você deixa o dinheiro comigo e eu te retorno o dinheiro da inflação. Tá? Então você tem lá o dinheiro da poupança, por exemplo. Então a pessoa vai lá, deixa o dinheiro na poupança, eu te pago o rendimento da poupança e aí pelo menos o seu vai ser bom para você, para os indivíduos em comum que não vão, que se ficar com dinheiro debaixo do colchão, a inflação vai fazer aquele dinheiro diminuir demais. Então eu te pagando um pouquinho aqui para você ficar feliz e o seu dinheiro continuar o mesmo praticamente, tá? É claro que a poupança às vezes não cobra inflação, mas enfim, pelo menos não deixa ele perder tanto assim. E o banqueiro vai ganhar dinheiro em função de empréstimo. Então ele pega todo esse dinheiro e vai fazer um empréstimo. Quando ele vai fazer o empréstimo, o que ele está fazendo? Ele está fomentando novos empresários. E a gente já viu que a cada empresário que surge nessa sociedade, toda a sociedade fica mais rica. Então quando o banqueiro ele fomenta os empresários, o início, né, a produção de novos empresários, ele está aumentando a riqueza social tipo gigantescamente. Certo? Só que o banqueiro, qual que é a função do banqueiro? Regular isso, porque ele não pode emprestar para todo mundo todo o dinheiro, porque quando alguma pessoa quiser agora retirar o dinheiro, ele não vai ter o dinheiro para devolver, certo? Então ele é obrigado a ter uma regulação completamente profissional daquele estoque, certo? Então ele só pode emprestar uma porcentagem baixa daquele estoque. Ele não pode fazer empréstimos de uma porcentagem elevada, porque daí se as pessoas quiserem tirar o dinheiro, ele não tem como tirar. Bom, e como a gente está aqui num livre mercado, se existe uma única pessoa que não saiba fazer essa regência de forma muito bem feita, as pessoas começam a retirar. Se tiver uma pessoa que tentar retirar dinheiro do banco e não conseguir, todas as outras pessoas vão tirar o dinheiro do banco naquele outro dia e aquele banco vai à falência no mesmo dia. Tá? Então basta um único cliente tentar dinheiro daquele banco e ele não conseguir dar o dinheiro para aquela pessoa, aquele banco fale no mesmo dia. Certo? No mesmo dia. Tá? Então, só vai perpetuar aqueles bancos que conseguem fazer a regência adequada do dinheiro que eles possuem. Pronto. E aí, fazendo a gerência adequada daquele dinheiro que ele possui, isso é bom para todo mundo. Então, o cara que está botando dinheiro na poupança vai ser bom para ele. O banqueiro vai ser bom para ele, que ele está retirando lucro daquilo, ele está emprestando dinheiro por um valor e recebendo lucro, né, daquilo depois no futuro. E para quem pega o empréstimo é bom também, porque para quem empresta um empréstimo, gente, eu não tenho dinheiro inicial para começar o meu empreendimento. Então eu vou lá, não tenho dinheiro, eu pego, abro o meu empreendimento, eu vou ter lucro com o meu empreendimento e depois que eu tiver o meu empreendimento eu pago o banco. Pronto, e todo mundo ficou mais rico por causa disso. Todo mundo, não existe uma única pessoa dentro dessa cadeia que não tenha ficado mais rico. Então o papel do banco é essencial para uma sociedade. Essencial, tá? Ele fomenta toda essa roda. Ele fomenta. Se não tivesse o banco, todo aquele dinheiro estaria parado. Então o banco ele pega todo o dinheiro parado de todo mundo e coloca em recirculação. E essa recirculação vai deixar todo mundo mais rico. E que vai ter mais recirculação ainda. Então o banco é fundamental para essa roda. Tá? Fundamental. E é lindo. Todo esse sistema, então, foi o sistema que tirou a gente da selva. É claro que esse sistema não é utópico desse jeito que a gente explicou, porque existe uma parte aí que chama política, certo? E a gente vai começar a ver, então, política no próximo vídeo. Então, até lá!